Agora sim, oficial, boa noite ao pessoal que está aqui ao vivo com a gente na nossa Masterclass. Vou dar um oi também para quem vai assistir gravado. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, nossa troca de ideias, troca de experiência. Sejam muito bem-vindos o pessoal que está entrando. Vamos deixar o chat aberto. Quero dar as boas-vindas oficiais ao pessoal da comunidade, né, que já nos conhece, e também a quem está chegando agora, está nos conhecendo a mim e a Ananda, e querem saber um pouquinho mais sobre esse mundo da gestão legal, né, Ananda? Oi, gente, boa noite. Estou aqui aceitando todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite à comunidade, boa noite aos nossos visitantes. Vamos programar mais momentos assim, porque é sempre um prazer recebê-los aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Hoje a gente decidiu abrir um meeting da comunidade para fazer uma masterclass, para dentro dessa noite a gente tentar pincelar todos os pilares aí, porque conversando com o pessoal a gente entendeu que era necessário falar da gestão 360. Então a gente pensou, então aguenta aí um pouquinho com a gente, pega água, papel e caneta, porque a gente tem muito o que conversar hoje, né, Bruna? É isso mesmo. E eu amo essa frase da advocacia, gestão 360, que a gente dá um ar de que não estamos falando só de um caminho, não estamos falando só de uma boa técnica. Hoje a gente tem que entender que o bom profissional, o bom advogado, ele precisa ter outros conhecimentos, além de uma boa técnica, né? Isso a gente vai falar bastante aqui hoje. Então, já vou começar falando de um sorteio, porque eu e a Nanda somos as loucas do sorteio, né? E vai ter surpresa no final também. Mas para quem está aqui, a gente quer fazer um sorteio para vocês, para um mês de comunidade. Para quem já é da comunidade, se ganhar, a gente vai mandar um outro presente para vocês. Então, a gente quer saber, né, o que vocês, a parte da aula que vocês mais gostarem aqui. Façam um print, postem nas redes sociais. Marquem lá a Ananda e eu, que ao final a gente vai ter uma surpresa, um presente. Para quem não é da comunidade, um presente. E para quem já é, um outro presente. Ninguém vai ficar de fora, não, viu? Então, só para quem está ao vivo aqui hoje, vai ter um presentão para vocês. Então, tirem aí um print do que vocês mais, da parte da aula que vocês mais gostaram. E marca lá, @BrunaNezelo e @AnandaPinheiro. Ananda, escreve aqui no chat para o pessoal marcar lá nas redes sociais. O sorteio vai ser pelo Instagram, tá bom, gente? Então, marquem lá pelo Instagram. Combinado? Vou me apresentar super rapidamente aqui, tanto eu quanto a Nanda, para a gente começar no conteúdo, que tem muita coisa boa para falar. Meu nome é Bruna Nezelo, eu sou formada há 14 anos, sou especialista em processo civil e direito civil, em direito imobiliário, tenho uma especialização em gestão na advocacia. Eu sou sócia do Fonsat Advogados Associados da cidade de Toledo, no Paraná. Sou coordenadora do setor de controladoria jurídica e sou co-idealizadora junto à Ananda dessa comunidade, a comunidade estratégica, né? A primeira comunidade voltada aí para gestão e advogados apaixonados por gestão. E aqui é onde a gente bate muito papo, onde a gente troca muita ideia, trazemos experiência, choramos as pitangas também, e esse é um lugar para isso, tá? Então, sejam todas muito bem-vindas. Ananda, a palavra é contigo. Gente, muito bem-vindos. Como eu falei, é um prazer recebê-los aqui. Vou me apresentar rapidamente, porque a gente vai conversando no dia a dia e acaba se conhecendo, né? Meu nome é Ananda Pinheiro, estou falando de Caruaru, de Pernambuco. Sou parceira de Bruna aqui na comunidade, no curso de controladoria. Sou sócia da Salvo Santos Advocacia. Lá na minha história, eu comecei como estagiária de produção jurídica, trabalhava com o núcleo extrajudicial, ia para o cartório fazer diligências, e me apaixonei pela controladoria, me encontrei na controladoria no final do período de estágio e hoje virei sócia do escritório. Lá eu digo que realmente é o meu case de sucesso, porque a gente começou a implantação da base mesmo. Já tive muitas experiências de contratação de controllers, de contratações que não deram certo, de perfil que não bateu, e eu venho também ajudando escritórios a encontrarem esses profissionais, a organizarem suas controladorias nas consultorias. Nas mentorias, eu ajudo você, como profissional, a se desenvolver. Então, talvez você tenha alguma limitação, alguma questão que você queira destravar na sua atuação como controller, a gente vem para a mentoria.
Então, hoje, além de atuar no escritório como controller, sou head de marketing, idealizadora de seu controller, mentora de vocês, estou sempre à disposição para ajudá-los. Meu Deus, né, Nana? Mais uma masterclass só para o teu currículo. Tá louco, né? Vamos resumir aí esse currículo vitae. Eu não falei dos cursos, tá vendo? Eu falei só do que a gente faz hoje. Não, mas é muita experiência mesmo e precisa ser repassado, tá? Bom, então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar agora com o nosso bate-papo. E sempre quando eu falo sobre gestão jurídica, eu gosto de trazer um número bem importante para vocês, tá? E esse número hoje, ele é de 1.344.273. Alguém sabe ou tem ideia do que significa esse número? Ananda, não vale falar, né? Não vale contar. Pois é, gente. Esse é o número que nós temos de advogados no mercado de trabalho, tá? Mais de 1.300.000. E toda vez que eu atualizo esse número para uma palestra nova, para um curso novo, eu fico abismada com a tamanha, quando ele cresce exponencialmente. Então, a minha última palestra, ela foi há praticamente 20 dias, e já mudou, já subiu esse número. Então, a gente fica muito preocupada com isso. E a tendência é que isso cresça e aumente, evolui cada vez mais, tá? Então, hoje, o que a gente diz para todo mundo aqui da nossa comunidade? Que a gente precisa ser diferente, gente, tá? Nós precisamos apresentar um diferencial para o nosso cliente. Seja aqui quem é da controladoria, seja aqui quem é advogado, gestor, sócio, né? Enfim, seja o cargo que você ocupar dentro do teu escritório, da sua organização, do departamento jurídico, você precisa ser diferente desses 1.300.000. E aqui, gente, nós estamos falando... a gente não está falando assim, eu vou fazer uma tese revolucionária para o meu cliente, eu vou revolucionar o direito. É óbvio que as teses dentro, né, da nossa área são extremamente relevantes para o mercado, para o cliente. Mas o básico, ele precisa ser bem feito, sabe? E dentro da nossa estrutura, esse básico, ele está na gestão e ele precisa ser direcionado para o nosso cliente. Mas, infelizmente, a gente sabe que nas universidades, hoje, eles não ensinam essa rotina do advogado, né? Esses bastidores que envolvem todo o nosso dia a dia, envolvem essa parte da captação, a parte de contratos, a parte de como conversar com o cliente, de como fidelizar o cliente, de como fazer um marketing, enfim. Isso a gente não aprende no banco da faculdade, né? E para lidar justamente com esses desafios diários que a gente enfrenta na nossa profissão, que é extremamente importante a gente trazer alguns princípios que nós temos nas próprias administrações de empresa mesmo. É trazer a administração dentro do nosso escritório ou do nosso departamento jurídico, tá? Afinal de contas, gente, aqui nós estamos falando com escritórios que devem ser tratados como uma empresa, tá? Se alguém ainda não lida o seu escritório, né, ou não trata ele como uma empresa, precisa rever o seu conceito urgentemente, tá? E na condição de uma empresa, ela precisa ser o quê, gente? Organizada, financeiramente rentável, que ninguém fica com um negócio capenga, né, e que dê prejuízo, que ela se apresente sólida perante o mercado, perante a concorrência. Então, são alguns requisitos básicos que a gente encontra onde? Obviamente, em uma empresa, tá? E é justamente trazendo, então, esses aspectos da administração que a gente traz o principal deles. Sabe qual que é? A departamentalização do setor. Departamentalização dos setores é um nome bem difícil, né? Mas a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Nossa, mas então eu vou querer transformar a minha empresa numa multinacional. Não, gente, não precisa ser uma multinacional para ter essa departamentalização dos setores, tá? E a gente já vai conversar e vai mostrar para vocês que realmente vale a pena, tá? Então, dentro do escritório, a gente tem vários departamentos. Tem o departamento técnico, né, que origina todos os outros, é óbvio, né? Dentro do escritório de advocacia, o que a gente tem que ter é advogados, tá?
Nós temos um setor administrativo, nós temos o setor financeiro, a gente tem aí o de gestão de pessoas, enfim, a gente tem vários setores, a depender do porte de cada escritório, tá? E é óbvio, para que o setor técnico, né, que é o cerne do negócio, possa desenvolver o trabalho bem feito, ele precisa contar com a ajuda de todos esses outros setores, para dar todo o suporte necessário para o dia a dia, tá? E a gente já falou aqui, então, que a vida do profissional, do advogado, não está nada fácil hoje, né? Então, para um advogado autônomo, né? Vamos colocar aqui, ele precisa saber gerir as pessoas, os clientes, ele tem que fazer o financeiro, ele tem que organizar os documentos e o arquivo, ele tem que trabalhar com o marketing jurídico do negócio, fazer os posts lá para as redes sociais, trabalhar o seu branding, planejar o crescimento, fazer o planejamento estratégico, ele tem que empreender na busca de novos clientes e, se sobrar um tempo, aí ele advoga nas horas vagas, não é verdade? Porque é tanta coisa que ele precisa fazer, né, aliado à parte técnica, que por vezes ele se transforma em 10, tá? É óbvio, gente, que a gestão do negócio, ela está cada vez mais intrínseca na vida dos advogados, né? E justamente ter esse diferencial, saber lidar com esses outros pilares, tá? É extremamente necessário a cada dia que passa. E daí, falando de pilares, né? Esses vários que eu comentei aí com vocês, essas várias habilidades que os advogados precisam ter, é onde a gente entra, né? Para trazer e para mostrar para vocês quais são esses principais pilares, então, da gestão legal. Ai, todo mundo fala desses pilares da gestão legal. E o que são, de onde eles vêm, como é que eles surgiram, né? E estão aí só para atrapalhar a minha vida e fazer eu trabalhar ainda mais e conhecer ainda mais. Pois é, exatamente isso, tá? Eles fazem a gente sair da nossa zona do conforto, eles fazem a gente se mexer e se coçar, tá? Então, nós temos vários pilares, tá? Que eles embasam aí o nosso escritório, o nosso departamento jurídico, tá? Então, eu costumo dizer que o pilar principal e o mais forte é da técnica, tá? Certamente. Mas vejam, se eu tenho um pilar muito forte e coloco o meu escritório aqui em cima, um pilar só não é suficiente para eu sustentar a minha organização. Eu preciso ter vários outros para que ela fique, né, em pé, para que ela se sustente. E dentre esses pilares, gente, nós temos o da controladoria jurídica, que falaremos aqui hoje, tá? O nosso queridinho, meu e o da Nanda. Nós temos também o pilar da comunicação estratégica, tá? Da comunicação inteligente interna. Nós temos o pilar do desenvolvimento do potencial humano. Nós temos o pilar da gestão financeira, que também falaremos aqui hoje. Temos o pilar de liderança, o do marketing jurídico, o da inovação e tecnologia. Temos o pilar da negociação, temos o da gestão estratégica, tá? Cultura e empreendedorismo jurídico, do coaching jurídico, enfim, é uma infinidade de pilares que ajudam a sustentar o nosso negócio. E vejam, Bruna, agora eu vou precisar saber de todos eles. Calma, é por isso que a gente fez essa Masterclass, tá? Para apresentar para vocês os 4 principais que, se bem feito forem a partir de agora, já vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Esse é o nosso objetivo, trazer algo bem mastigado para que vocês possam implementar de uma forma imediata, para que vocês já comecem a colher resultados de uma forma mais rápida. Certo, gente? Então, vou deixar aqui, Ananda, se quiser colocar aqui alguma dúvida, alguma coisa, você vai me passando, tá? Que eu tô só vendo o pessoal aqui, não vou ficar entrando no chat, não. Se tiver alguma dúvida, você me avisa, tá bom? O pessoal vai levantando a mão, coloca aqui no chat que eu vou direcionando aqui, passando a bola para a Bruna. Isso mesmo. Então, gente, eu vou começar pelo principal. Desculpa, Ananda, mas, né? Eu tenho o principal pilar na minha mão hoje, gente. Falo para todo mundo, repito, aonde eu vou eu falo isso e tenho o maior orgulho de dizer. O primeiro pilar que a gente precisa trabalhar e precisa tratar dentro das nossas organizações é justamente a gestão de pessoas. Para mim, esse pilar, ele é inegociável, tá?
Simplesmente ele é inegociável. Essa semana eu escutei em um dos cursos que a gente costuma fazer para se aperfeiçoar, tá? Dentro do nosso mundo jurídico aqui, diferenciado, eu escutei que para um negócio ir bem, ele precisa ter rotina, processos e pessoas, nessa ordem. E eu discordei. Eu discordei porque até para que você tenha rotina e para você fazer um processo, você precisa de pessoas. Então eu trago as pessoas por primeiro. Aí depois eu coloco rotina e depois eu coloco processo. Ou aí pode me inverter, para mim, tanto faz. Desde que a pessoa esteja em primeiro lugar. E tem outra frase, são duas frases, gente, que vocês vão me ver falando até a morte. A primeira delas é: o óbvio precisa ser dito. E a segunda delas é a frase do Simon Sinek, que ele diz: 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, tá? Praticamente, essa frase vai sair do Simon Sinek, vai vir para mim, Bruna Nezelo, do tanto que eu falo essa frase. Mas, para mim, ela é extremamente verdadeira, tá? E eu trouxe um dado olhando hoje, tá? Recebi uma newsletter hoje, e eu precisei colocar aqui na nossa conversa, que em relação a pessoas, tá? Que a pesquisa de Salesforce indica que no Brasil, ao menos 12% das empresas já encerraram temporariamente algumas de suas operações por falta de profissionais qualificados no mercado. E por isso, as companhias, elas têm investido em habilitar os seus funcionários e principalmente os cargos de confiança. Então, as habilidades prioritárias são, tá? Para treinamento, comunicação e tecnologia, que estão em 45%, e trabalho em equipe, que é de 44%, tá? É uma pesquisa recentíssima, recebi hoje numa newsletter, e que vale a pena compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem a importância das pessoas. E óbvio, gente, que nós precisamos conduzir e conservar ali uma linha humanizada no nosso trabalho, tá? Essa linha humanizada, ela constitui uma base organizacional em qualquer empresa, tá? Afinal de contas, gente, são as pessoas que empregam os seus esforços, se dedicam e são a essência de qualquer negócio. Então, é primordial que a gente saiba administrar essas pessoas, tá? Antes mesmo do capital de qualquer segmento aí, de qualquer empresa, tá? Mas, sempre tem um mas, lidar com pessoas não é uma tarefa muito fácil, vamos convenhando, né? Aqui, gente, não é muito fácil lidar com o ser humano. O ser humano é complexo, gente. Mulheres são mais complexas ainda, né? Somos cheios de condições adversas diárias, né, semanais, que exige aí uma flexibilidade muito grande, né? A gente tem que vencer desafios, né? Mas, de certa forma, é importante a gente verificar e extrair a essência de cada ser humano, tá? Então, gente, é preciso a gente ter eu digo, né, uma estratégia extremamente complexa dentro da organização para buscar esse desenvolvimento, essa capacitação de cada um, tá? E aqui eu trago algumas dicas de como que a gente pode fazer isso, né, com o nosso time, lá com os nossos colaboradores. E a primeira delas é uma motivação, né? A motivação, que é o que eu digo que ela é uma mola propulsora, tá? Pela qual o teu colaborador ou, enfim, né, o teu colega de trabalho é a razão pelo qual ele acorda todos os dias e ele vai até o trabalho, tá? Então, é algo inspirador, que leva a crer que o seu trabalho vai fazer a diferença, sabe? Na organização. Então, a cada dia, ele vai empregar o melhor que ele tem. E aí eu pergunto, assim, para quem tem uma equipe aí dentro, né? De cada setor, de cada organização. Você já questionou o seu colaborador, tá? Se ele está satisfeito com o trabalho que ele vem desempenhando? Você sabe o que motiva a sua equipe a desempenhar um trabalho com excelência, a desenvolver o melhor que ele tem para desenvolver? Então, assim, são pequenos questionamentos que a gente precisa fazer com frequência
dentro das nossas organizações e dentro da nossa equipe, tá? É entender qual é a motivação do meu colaborador, o porquê é que ele vem todos os dias trabalhar para mim. É pelo dinheiro? É porque ele gosta do ambiente de trabalho? É porque ele gosta de mim? Ou é porque ele gosta de quem ele trabalha? Ou é porque ele gosta do trabalho que ele desempenha? Ele odeia a organização, mas ele ama o trabalho que ele faz. É aquela coisa, né? Eu amo o que eu faço, não aonde eu faço. Né? A gente escuta muito isso. Então, qual que é? A gente consegue mudar? A gente consegue melhorar? Então, comecem a fazer esses pequenos questionamentos e essas pequenas observações dentro da sua equipe, certo? Uma outra dica, saber esses processos de comunicação, né? Que é a boa e velha arte do feedback, né? Volte e alimente o seu colaborador de uma maneira correta, de uma maneira incentivadora, tá? É o que eu sempre digo, vai lá toda semana, todo mês, quem quer que seja, enche lá o tanque do seu funcionário com combustível adequado, tá? Para que certamente ele continue desenvolvendo um trabalho de qualidade, para que ele gere bons resultados dentro da sua empresa. Mas eu peço, tomem cuidado, muita cautela na hora de dar um feedback. Tem gente que sabe a técnica, mas não tem a aptidão para dar o feedback, né? Não consegue dar. Então, o que é para melhorar acaba piorando de vez. Então, vamos estudar. De repente, existe uma pessoa mais qualificada na equipe para dar este feedback, né? Então, estude dentro da sua organização a pessoa mais adequada para esse papel, tá? Que certamente também vai fazer diferença no seu time, certo? E falando em time, né? Trabalho em equipe, gente, né? E aqui a gente precisa necessariamente diferenciar o líder de um chefe. Eu sei que pela pesquisa que a gente fez, tem muito líder aqui dentro, tem muito coordenador, e muitos outros irão assistir esse vídeo. Então, é preciso entender a diferença de um líder e um chefe. Então, já dizia o Confúcio lá, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. E eu quero, para quem é líder e chefe, existe uma diferença brutal nele, né? O líder é o exemplo, ele é a inspiração, ele é tudo para a equipe, ele se coloca na frente fazendo o que precisa ser feito. O chefe já é um pouco diferente, né? O chefe fica lá um pouco acomodadão, o chefe só cobra, o chefe é mais rude, ele não tem muita comunicação, né? Então ele não tem muita empatia com o grupo, com a equipe, então ele só manda, ao invés dele fazer também, ele não faz a parte dele, só cobra do outro. Então existe uma diferença muito grande, tá? E ser um líder é fundamental para incentivar a sua equipe, tá? Então, mais do que isso, gente, é preciso demonstrar com atitudes o caminho que é para seguir. Não adianta eu apontar, é por aqui e eu vou por aqui, tá? Se eu falo que é para lá, eu vou ser o primeiro a desbravar esse caminho e seguir, né, com a minha equipe atrás. Então, quem tem poder de liderança aqui, prestem muita atenção e se questionem se você está sendo mais líder do que chefe nos últimos dias, tá? Um outro ponto bem bacana, gente, é conhecimento e competência, né? O conhecimento dentro de cada organização, gente, ele pode ser ensinado, né? E a competência, ela pode ser desenvolvida. Então, não menospreze. Essa é outra frase que eu falo muito também, né? Que a Bia Machinic pode me pegar os direitos autorais aqui, né? Não menospreze os pequenos começos. Quem é grande já foi pequeno um dia, tá? Então, não esperem que a equipe de vocês esteja redonda para que a técnica saia perfeita na primeira semana ou que a equipe esteja entrosada no primeiro mês. Tudo isso é uma questão de conhecimento e competência. Tenham paciência para treinar a equipe e para que elas também se adequem ao seu negócio, ao seu escritório, ao seu departamento jurídico, tá? E um outro ponto bem legal é o treinamento e desenvolvimento, gente. Em uma empresa que incentiva pela busca do conhecimento, todos crescem, tá? É preciso a gente instituir um programa de educação aí continuada, de treinamentos internos, de capacitação dos funcionários. É preciso entender, gente, que treinamentos e qualificações não são gastos, são investimentos, tá? Então, ao oferecer um treinamento, uma qualificação para o seu colaborador, além de motivá-lo, tá? Ele vai se tornar cada vez mais qualificado, tá? Para te servir,
para estar no seu negócio, desenvolvendo o seu negócio. Tá? Então, é extremamente importante isso. Não levem pelo custo. Ah, mas eu vou fazer o treinamento amanhã ou depois, ele não vai mais estar aqui. Poxa, mas se ele ficou um ano, ele aprendeu novas técnicas e aplicou durante o ano no seu negócio, né? Olha que interessante. Vamos pensar pelo lado positivo, não só pelo negativo, né? Então, aí são pincelando algumas atitudes que a gente precisa tomar em relação a pessoas, tá? E a gente sabe que pessoas bem satisfeitas com a organização, elas se tornam mais produtivas. Isso é óbvio, vocês devem ter exemplos dentro da organização de vocês, tá? E a gente sabe que a satisfação, né, além de vir da forma remuneratória, óbvio, né, ela pode vir de outras formas. Então, assim, um salário bom, um salário agregador, é óbvio que eles fazem muita diferença, gente, não vamos negar, tá? Mas existem outros fatores que podem também influenciar nessa satisfação do seu colaborador. E aqui a gente pode trazer o próprio plano de cargos e carreiras, tá? Não sei se alguém aqui já tem plano de cargos e carreiras, pode comentar aqui, que é um plano, gente, que se bem alinhado, ele traz inúmeros benefícios para a empresa, tá? Inclusive, a retenção de talentos, o maior engajamento do profissional, tá? É um corpo jurídico sólido perante os clientes, fornecedores, uma economia de valores, né? Que a gente traz aí nessa sai, entra, né? Enfim, nessa coisa louca que todo mundo passa, tá? Nessa reposição de vagas. A gente tem uma melhora no desenvolvimento para a contratação de novos colaboradores também. A gente diminui o índice de erros nas operações jurídicas. O clima organizacional melhora. Enfim, dentre tantos outros benefícios, tá? Então, assim, ao meu ver, o plano de cargos, ele demonstra um respeito e valorização do profissional, sabe? Por parte da organização. Eu estou incentivando, eu quero que ele faça parte de mim. Não que ele venha aqui e só faça aquele D mais um, entendeu? Só aquilo, só vai atender aquele cliente. Não, gente, a gente tem que pensar no colaborador como parte integrante da equipe. Ele pode ajudar muito mais do que fazendo só aquilo que ele faz, tá? Então, é por isso, gente, o plano de cargos, ele traz resultados muito efetivos, tá? Mas, para isso, obviamente, tem que ter transparência, né? Isso porque a gente está trabalhando com progressões de carreira, tá? Então, se eu tenho progressões de carreira, é primordial que o colaborador seja passado por uma análise sobre uma avaliação de desempenho, tá? E aí que é fundamental que eles saibam a metodologia que está sendo utilizada. Aonde que eles estão sendo avaliados, tá? Então, desde o começo, eles precisam saber quais são os pontos que vão ser levantados em uma avaliação, para que ele se empenhe exatamente nesses pontos, para que ao final de semestre, ao final do ano, ao final de que eu quero que vocês definam, tá? Ele esteja apto a subir de cargo, a subir de grau remuneratoriamente falando, não sei se diz, financeiramente falando, mas a gente precisa saber se, né, ele está sabendo aonde que ele vai ser avaliado. Então, transparência em primeiro lugar, tá, gente? Então, assim, pequeninhas observações, pequeninhas dicas que a gente vai dando aqui, para que vocês já pensem, coloquem a caraminholinha de vocês para funcionar. Aonde é que vocês já conseguem se organizar, falando em gestão de pessoas, e aonde é que vocês já conseguem melhorar pelas pequenas dicas que eu já passei aqui para vocês, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro pilar de gestão de pessoas. A Nanda vai passar agora aqui um outro pilar extremamente necessário, e o queridinho, né, dos bloggers. Qual que é, Nanda? Vamos falar de marketing. Vou espelhar aqui a minha tela para vocês. Vou arrastá-los aqui para o lado para ficar vendo o slide, tá? Qualquer coisa, vão falando comigo. Eu não... Já comecei fazendo diferente, sem colocar marketing jurídico aqui na capa, né? Por que eu não trouxe marketing jurídico? Porque não existe só o marketing jurídico. Existe o marketing que a gente pega emprestado.
A diferença de marketing jurídico, a nomenclatura jurídica, é só pelas permissões da OAB. Então, a gente vai falar da OAB um pouquinho mais para frente. E aqui eu quero trazer dicas práticas essenciais para o marketing digital. Temos aqui uma boa representante do marketing digital, vi que Márcia entrou, então qualquer coisa também, a palavra está com você. Mas vamos falar um pouquinho de marketing digital. O que a gente pode fazer dentro do que a OAB nos permite, né, para a gente prospectar, para a gente ir além. Bruna começou falando do número de advogados, e sempre que a gente está em palestras juntas, ela sempre fala do número de advogados, e no final eu sempre digo, Bruna falou do número de advogados, porque ela me traz essa informação, eu já aproveito para a minha fala também. O que é que você vai fazer para se destacar desses 1.300.000 que ela comentou? Né? A gente tem que desenvolver uma marca, a gente tem que desenvolver um método para chegar até o nosso cliente. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja ele advogado, porque vocês, advogados, gestores, são os meus clientes. Então, a gente tem que encontrar um método, uma técnica para chegar até o nosso cliente final. E aí, a gente já começa pensando, e eu trouxe aqui essa frase, Bruna sempre traz frases, trouxe frase também. Que caminho deve seguir? Respondeu o gato. Isso depende do lugar onde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aqui, para a gente, não é qualquer caminho que serve. A gente tem que saber o lugar que a gente quer ir. Porque planejamento é a chave de tudo. Eu gosto de falar de marketing, porque eu me acostumei. A minha rotina já faz parte de compartilhar no Stories, mas significa que todo mundo tem que estar no Instagram, porque a Ananda gosta de estar no Instagram. Não, você vai estar onde o seu cliente está. Mas você precisa se planejar. E aí, teve um começo de junho, eu postei o meu calendário todo pronto. Eu já sabia tudo que eu ia falar. E aí, Ananda, você está entregando os segredos? Não, eu estou falando para vocês que é possível. Qual é o segredo? É sentar e fazer. Isso vai demorar um tempo? Vai. Mas hoje, a gente já tem tanta ferramenta que pode nos ajudar. O Instagram vinculado ao Facebook, a gente tem um Meta Business que a gente consegue programar os posts. Então, não é necessariamente eu que estou lá meio-dia apertando para enviar o post. É um post que eu já tenho programado. O Canva, que tem tantos templates para nos ajudar, inclusive tem uma ferramenta de planejamento lá, você consegue visualizar o mês inteiro e entender onde é que você pode encaixar o seu conteúdo. Mas a gente precisa, primeiro, se planejar. Realmente é a chave de tudo. E aí a gente vai se planejar e vai definir os nossos objetivos. O que é que você quer com o marketing? Vai fazer por fazer? Vai ser chamado de blogueiro por ser chamado? Porque isso também já não existe. Né? Isso realmente não existe. O advogado que produz conteúdo, ele não é blogueiro, ele não é influencer, ele é um advogado que está vendendo. Assim como uma loja vende suas roupas, assim como uma farmácia vende seus medicamentos, o advogado está na rede social, seja ela LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, apenas para vender, para levar informação, converter em venda e atrair aquele prospect. Então, o que é que você quer levando o conteúdo para as pessoas? Você quer vender mais? Você quer conseguir novos clientes de uma área específica? Você quer ser reconhecido no Brasil como o maior escritório, né? Lá no planejamento, alinhado ao planejamento estratégico do seu escritório. A gente tem uma aula na comunidade sobre planejamento estratégico. Você tem que alinhar todos os seus objetivos para entender qual é o lugar que você quer chegar. Então, pensar nessas questões vai te ajudar a alinhar o conteúdo para você produzir o conteúdo alinhado ao seu propósito. Depois, você vai entender o seu público. Qual é o público que você quer atingir? Qual é o gênero, idade, profissão? Por que isso é importante? Porque você quer falar para quem? Para todo mundo? Quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. O conteúdo precisa ser direcionado. Por exemplo, Facebook, a gente vai usar para os casos de advogados que atendem uma faixa etária um pouco maior. Eu sempre trago um exemplo, até tem uma aula de marketing também na comunidade que eu falo exatamente esse exemplo. O meu sogro, se eu quiser vender para ele um registro de marca, um planejamento sucessório, onde é que eu vou produzir conteúdo? No Facebook, é lá que ele está. Ou através de newsletters no WhatsApp, porque a OAB também permite fazer isso. Então, eu tenho que ir aonde meu público está. Então, aqui eu trouxe a dica do Facebook Business Suite, que consegue
programar os seus posts. Então, o seu Instagram é aberto, você vincula lá com a sua conta do Facebook Business e programa todo o seu conteúdo, o horário que você quer postar, tanto no Instagram quanto no Facebook, e isso nos ajuda a ganhar tempo. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se a gente tem ferramentas que me ajudam um pouquinho aqui, a otimizar o meu tempo um pouquinho ali, eu vou utilizá-las. Claro que também, vou falar um pouco mais para frente, tem aquele conteúdo que acontece na hora. Uma notícia que saiu na hora, uma questão do jornal, de televisão, e naquela mesma hora você vai produzir o conteúdo. Não vai ser um planejado. Mas tem dia que não acontece nada. Tem dia que é mais do mesmo, é o arroz com feijão. Então, vamos trazer uma novidade, trazer um conteúdo diferente. Esse, sim, do planejamento. Passando aqui, vamos falar dos insights do Instagram. Veja só, aqui na tela eu trouxe onde você vai conseguir visualizar essas ferramentas que o Instagram já traz para quem tem o Instagram aberto, para você identificar onde é que você tem que investir mais tempo ou não. Aqui nessa parte de insights no seu perfil, você clica depois aqui em ver todos os insights. E aqui você vai conseguir ver a visão geral das suas contas, a interação com o conteúdo, o seu público, quantos conteúdos você compartilhou. Descendo mais aqui também, você consegue ver faixa etária, gênero. Então, se você é um advogado de direito de família, produz conteúdo para mães solteiras, para mães que estão se divorciando, aqui você consegue entender também se o seu público está qualificado. O público qualificado é o que pode vir a comprar da gente. Então, aqui nessas pequenas ferramentas que estão na palma da nossa mão, veja que eu nem precisei abrir o Facebook Business, que tem lá muito mais informação, mas aqui eu já consigo coletar e captar essas informações. Não sei se vocês perceberam, sábado eu fiz uma enquete lá nos meus stories. Perguntei qual era o público, né, que estava mais lá, se era mais advogado, qual era o interesse, qual pilar da gestão vocês procuravam mais, e isso me traz informações para transformar em conteúdo para vocês. Porque eu tenho que ser útil para vocês. Eu não estou na internet por estar. Eu estou para ajudá-los. Eu comecei falando isso. Hoje, a minha missão é ajudar gestores e escritórios de advocacia a destravarem a sua gestão. Então, se eu não sei a dor de vocês, como é que eu vou produzir o meu conteúdo? Então, as enquetes que eu fiz sábado já serviu para isso também. Humanização. O poder da humanização. Muitas vezes, a gente fala em nome do escritório, em nome daquela banca de advogados, e esquece quem está por trás daquilo ali. É importante mostrar que por trás daquela marca existe uma pessoa. É importante criar um vínculo com esse público e mostrar os bastidores. Então, quando a gente mostra o final de semana, quando a gente compartilha a ida no cinema com o nosso sobrinho, com o nosso filho, quando o Bruna mostrou agora esse final de semana, eu acompanhei total a cerimônia de Theo recebendo a faixa lá da luta. Isso é mostrar o que está por trás dessa mulher que acabou de falar para a gente sobre gestão de pessoas. Além do conteúdo, o que é que Bruna é? Ela também é mãe. Então, ela mostrou isso no final de semana. É muito importante humanizar também as nossas redes sociais. E lembre-se de filtrar o que será postado, né? Cuidado, se você decidiu ter uma rede social para produzir conteúdo estratégico para o seu cliente profissional, cuidado com o que você coloca para você não ficar sem limites. Existe limite para tudo, tá certo? E seja frequente, né? O algoritmo pode ser alterado muitas vezes, mas a qualidade e a frequência do seu conteúdo, não. Então, independente se o nosso Marquinhos Zuckerberg não quer nos ajudar, se ele está dificultando a nossa vida, persista, continue fazendo o seu conteúdo. Se ele atingir uma pessoa que precisa, você já fez a sua parte. Naquele dia, você entregou uma informação para o seu futuro cliente, para o seu cliente, para os nossos membros da comunidade. Então, um post nunca volta vazio. Seja frequente. E vamos agora falar um pouquinho de estratégias de conteúdo criativo. Você já sabe o seu público. Lá na comunidade, a gente também tem na aula de marketing, a gente fala de persona. E aí eu tenho uma atividade para você preencher tudo e descobrir seu persona. Então, você já sabe o seu público, você já sabe onde o seu público está, né? Facebook, LinkedIn. Eu vejo que a Lana é da comunidade, ela produz muito conteúdo no LinkedIn, né? O público dela está lá. Então, ela direciona para onde ela realmente quer atingir. Mas a gente também tem que ser criativo.
para pegar eles assim. Veja, se não tivesse Bob Esponja, talvez vocês não estivessem olhando para mim, né? Quais são as estratégias de conteúdo criativo para a gente chamar a atenção do nosso prospect? Vou falar de funil de vendas. Aqui eu peguei o sorvetão do conteúdo que eu peguei emprestado de Lorena Vitório, que já deu uma super aula ao vivo na comunidade, está gravado lá, sobre marketing também, marketing de advogados. E aí, o que a gente tem no sorvetão do conteúdo é o funil de vendas, que a gente usa para Customer Experience, para sucesso do cliente, para vendas, para tudo. O funil de vendas a gente consegue converter muita informação. Quem é que está ali na ponta do nosso sorvete, aqui no roxinho? É o público alheio. É o público da descoberta. Ele não sabe onde está, ele está totalmente aleatório, ele não sabe de nada, ele está lá na ponta do nosso sorvete. Depois, a gente já tem um público que sabe do produto, mas ainda não tem consciência de que precisa dele. Então, tem gente que sabe que você é advogado, é gestor, mas ainda não entendeu que precisa de você para alguma coisa, para um registro de marca, para um futuro divórcio. Ela ainda não caiu a ficha que algum serviço que você oferece vai servir para ele também. Descendo mais um pouquinho, a gente tem um pessoal que sabe que precisa, mas não sabe como alcançar a solução. Sei que eu preciso, vou dar um exemplo do registro de marca, porque é o mais fácil que a gente tem. Eu sei que eu preciso registrar a marca do seu controller, mas como é que eu vou chegar nessa solução? Então, lá no final do sorvete, a gente tem o pessoal que só está esperando a oferta. Sabe que precisa, sabe que tem um problema, sabe que você resolve o problema e só quer que você venda para ele. Então, a gente também tem que entender em que momento a gente vai produzir conteúdo nesse funil de vendas. Vamos lá. Quem está no topo? Você tem que produzir um conteúdo para atrair essas pessoas, porque é um público alheio, é umas pessoas que não sabem. Falando de Instagram, a gente pode usar o Reels e posts compartilháveis, que é aqueles posts com dicas práticas que a pessoa não sabia e foi tão interessante para ela que ela vai compartilhar com outra pessoa. É o pessoal que está lá no topo do nosso sorvete. No meio, a gente tem que encantar. É o pessoal que sabe do produto, mas não tem consciência que precisa, ou sabe que precisa, mas não sabe como chegar na solução. Esse pessoal do meio, a gente pode usar stories, a gente vai humanizar, a gente vai fazer carrossel, que explica o conteúdo melhor. Sabe, que prenda aquela pessoa e ela vai saber 3 dicas para regularizar o seu imóvel. Nossa, isso é muito importante. Talvez eu precise disso. Contrato de compra e venda, contrato de aluguel, são atividades tão rotineiras que as pessoas ainda talvez nem saibam que você pode ajudá-las a solucionar esse problema. E no fundo do nosso funil de vendas, a gente tem que vender. É aquele pessoal que só está esperando a nossa oferta. Então, a gente pode fazer lives que aprofundem o nosso relacionamento. Você pode disponibilizar planilhas gratuitas. Pessoal que trabalha com direito do trabalho, planilhas que consigam fazer cálculos trabalhistas, que qualquer pessoa, que o seu trabalhador final lá, o seu cliente, vai conseguir abrir ali no celular, fazer uma conta rápida e entender quanto ele teria que receber. Nossa, esse advogado me ajudou. Talvez eu vou perguntar alguma coisa a ele. Então, o pessoal que está no fundo do funil está só esperando para comprar de você. E para isso, você vai contar uma história, você vai produzir um conteúdo informativo. É isso que a OAB nos permite. A gente não pode fazer comercial na televisão, na rádio, tal, mas a gente pode contar uma história, aproximar a nossa vida, trazendo informações jurídicas e contando uma história. No processo de criação, a gente pode também fazer conteúdos criativos. Aqui eu trouxe Sheldon Cooper, que eu adoro essa loucura de Sheldon Cooper. Então, o que é que a gente pode ter? Um banco de ideias. Vai para o cinema, assiste a novela com um bloco de notas aberto no celular. Tudo pode virar conteúdo, tudo pode ser dúvida do seu futuro cliente. Você sabe quem você quer atingir. Está passando a novela agora, eu não sei o nome da novela, mas eu vi o pessoal comentando no escritório que fala de agronegócio, né? E lá a gente fala direito imobiliário. Eu falei, e tem gente que assiste lá. Minha gente, vamos falar conteúdo sobre isso. Trazer o personagem Pantanal, que acabou.
falar ali de terras, falar de divórcio, acontece isso, as pessoas se identificam com as histórias da novela. Então, assista ali as coisas, anota no bloco de notas e depois pensa no conteúdo. Se divirta no processo. Então, faça conteúdos com coisas que você gosta. Eu não poderia fazer aqui um slide de processo de criação falando de futebol, porque eu não gosto, não entendo, não faz sentido para mim. Então, eu preciso me divertir no processo. Eu preciso também dominar o assunto, porque a gente tem responsabilidade com as informações que a gente passa. Se eu falar uma coisa errada sobre controladoria, se Bruna der uma informação, uma fórmula errada, quando ela falar de gestão financeira, a gente tem responsabilidade no que a gente passa para você. Então, a gente só pode falar o que a gente sabe. E, por último, também no processo de criação, se posicione. O conteúdo precisa estar alinhado com os seus princípios. Você precisa falar no que você acredita. Você não precisa entrar em polêmicas, mas você precisa se posicionar. Exemplos, a gente teve aí, tá tendo, né, super babado aí da questão de Gugu, né? Então, o advogado de direito de família, ele tem que se posicionar nessa situação. Ele tem que dizer, ó, a minha opinião é essa, essa, essa. Eu acho que é isso, isso, isso. Notícias e fatos e acontecimentos que dependem do seu posicionamento, você precisa falar. Uma questão muito debatida e falada no meio da gestão jurídica é a polêmica de controller precisa ser advogado? Eu tenho que me posicionar e dizer, eu não acredito que precisa ser advogado. Para mim, precisa apenas ter um bacharel em direito, o conhecimento técnico jurídico é indispensável, mas não precisa de OAB. E aí eu vou entrar nessa briga, porque é o que eu acredito dentro do meu nicho. Então, nisso eu posso me envolver. Tipos de conteúdo. A gente pode ter um conteúdo informativo, né? A OAB fala que a gente tem que informar. A gente pode ter um conteúdo que gere identificação. Então, somado com o posicionamento, esse exemplo que eu acabei de falar. Eu gerei identificação e eu fiz um posicionamento quando eu fiz um post falando que eu acredito que controller tem que ser bacharel em direito, não precisa ser advogado. Tanta gente me respondeu esse post, tanta gente disse, caramba, Nanda, eu penso do mesmo jeito. Lá no escritório acontece da mesma forma. Então, as pessoas se identificaram com o que eu falei e eu me posicionei no tema. Conteúdo que gera motivação na segunda-feira, na sexta-feira, naquela rotina que é tão cansativa, né? A gente tem que equilibrar tantas coisas na nossa vida. Vamos motivar, porque tem pessoas que se identificam com o que a gente vive também. Conteúdo lista. Eu acabei de dar um exemplo. 3 dicas para regularizar o seu imóvel. Aquilo prende o seu leitor, prende o seu prospect e vai levar ele até o final e, quem sabe, comprar de você também. Estudo de caso. Acabei de dar outro exemplo. Google está aí em alta, está tendo audiência, está acontecendo tudo. Fala sobre isso também. Então, a gente precisa entender em qual momento a gente pode usar qual tipo de conteúdo, estudando o nosso público e direcionando para, no final, a gente converter em venda, que é realmente o que a gente quer. Deixa eu voltar aqui para vocês. Cadê? Ah, não. Copywriting. O que é isso? É a forma da gente falar, da gente se comunicar. Então, cuidado aí com os textos que vai fazer para não prender a atenção demais e não fazer errado. Frango bovino ou fui almoçar. Então, cuidado com o que você vai falar, seja criativo, crie uma conexão com o seu público mesmo, assim, que está lendo, utilize números, pesquisas. Bruna começou com um número, isso prendeu a gente. Então, escreva também como você fala. Se o seu público final, você trabalha com aposentadoria, INSS, você vai falar em latim para ele? Não, você vai falar do jeito que a gente conversa. Ele precisa entender a sua escrita, certo? Então, cuidado também como é que você vai passar suas ideias lá para o papelzinho, lá para o post, para o conteúdo, para o artigo, para o vídeo no YouTube, né? Onde é que o seu público está, você vai direcionar e transformar essa informação de um jeito fácil dele entender e digerir o conteúdo mesmo que está sendo passado. E a OAB? O que é que ela deixa, né? Paciência é ótimo, pena que eu não tenho para conviver com essa OAB. Tivemos aí recentemente, em 2021, um novo provimento, né, do Código de Ética que nos permitiu falar e fazer mais algumas coisas. A gente, se eu não estou enganada, a gente trabalhava com um provimento de 2010. Então, assim, fazia muito tempo
que tinha uma atualização aí no Código de Ética da OAB. E o que foi que mudou? Ele fala que é permitido o marketing jurídico desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos. Beleza. O marketing consiste na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos no exercício da advocacia. Beleza, a gente já sabia e já fazia isso também. E aqui ele traz o que é marketing de conteúdo, o que é publicidade profissional. Não sei se alguém chegou aqui na nossa aula pela publicidade que a gente fez, porque a gente impulsionou dizendo, a gente vai fazer uma masterclass, vai ajudar vocês. A gente pagou para que o conteúdo fosse publicado, e isso a OAB agora nos permite fazer. Antes, isso era um tema muito dividido entre as subseccionais. Então, Pernambuco não deixava, Alagoas podia. Então, cada um tinha o seu entendimento, mas agora unificou. A gente pode usar Google Ads, a gente pode fazer publicidade profissional. Publicidade de conteúdos jurídicos, que é destinada a levar ao conhecimento do público conteúdos jurídicos. Publicidade ativa, passiva, captação de clientela. Ele regulamentou tudo que já era feito sem autorização, né? Agora, a gente já pode fazer também. A publicidade profissional permite a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, mas é vedado o pagamento de patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento. Então, você não pode pagar para receber um prêmio. Isso acontece, né? Inclusive aqui na minha cidade, tem uma organização que, por exemplo, faz uma votação, melhores controles do Brasil. E aí a Nanda ganha. A pessoa vem no meu privado e diz assim, Nanda, para você receber o prêmio, você tem que pagar uma pequena taxinha de R$500 para você e sua família ir lá no evento. A gente não pode fazer isso, a gente não pode pagar. A gente pode receber um prêmio espontaneamente, como o nosso escritório recebeu no último mês, não, foi em maio, né, no Vencerágio, espontaneamente, de melhor escritório disso ou aquilo, isso pode, a gente não pode pagar para esse prêmio, tá? Pode também participação do advogado em vídeos, ao vivo, rede social, o que a gente faz com vocês todos os dias. Mas não pode a publicidade de qualquer informação relativas ao tamanho, estrutura física, qualidade do escritório. Então, eu não posso dizer, gente, aqui é meu escritório com 58 metros quadrados, eu tenho uma pequena sala, eu tenho uma pequena cafeteira da Nespresso. Eu não posso dizer isso. Claro que, quando eu estiver gravando meu vídeo, fazendo minha aula, fazendo a minha consulta, vai mostrar aqui atrás que eu tenho uma biblioteca, né? É inevitável a estrutura não aparecer. Você não pode mostrar diretamente. Na minha biblioteca, eu tenho 80 mil livros que a gente ganhou, que veio da China, trazidos por não sei quem. Isso você não pode se amostrar falando do tamanho do seu escritório, tá? E lá no anexo do provimento, ele fala que ele vai regulamentar a utilização do Google Ads, a utilização de chatbot para facilitar a comunicação. Então, a gente pode contratar chatbots para fazer o atendimento no WhatsApp. Ele fala também de mala direta, o que é que pode e o que não pode. Criação de conteúdos, palestras, artigos, patrocínio. Então, depois do provimento, ele trouxe um anexo organizando mais algumas coisas. Grupos de WhatsApp, isso aqui é interessante. É permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que trate de grupos de pessoas determinadas das relações do advogado ou do escritório, e o seu conteúdo respeita as normas do Código de Ética. Então, eu posso compartilhar informação no grupo do WhatsApp com os meus clientes. Live nas redes sociais e no YouTube é permitida também. Então, a OAB veio aí regulamentar essas questões, organizando o nosso marketing jurídico, que não deixa de ser um marketing de conteúdo, um marketing digital para rede social que o seu cliente está direcionado. Mais um pilar da controladoria, mais um pilar da gestão, que eu me encontrei, que eu me apaixonei, porque a gente começa a entender que uma coisa não anda sozinha, sempre tem que ligar com a outra também, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né, Ananda, sobre marketing jurídico. Todo mundo diz que marketing jurídico virou blogueirinho. Advogado blogueirinho que faz,
dancinha no TikTok. Gente, não é só isso. Marketing jurídico é tudo. É esse branding que a gente faz, é da marca, é da cor, é da escrita, é da sua logo. Marketing jurídico é o posicionamento da sua marca. É você dar uma entrevista para um canal que você vai lá comentar determinado caso. É você escrever artigos para essas revistas jurídicas. É você lecionar tudo isso. A gente está falando de marketing jurídico, é muito alinhados do mero post nas redes exatamente, sociais. alinhados com a sua missão, visão, valores. Por isso que cada setor do escritório precisa estar organizado, precisa entender o que é, para onde vai, para a gente poder se posicionar. Né? Porque quem não sabe para onde ir, não vai a lugar nenhum. Caminho basta, né? Exatamente. Perfeito, perfeitamente. Vamos falar de que agora... Eu sei, né? Eu sei que é o queridinho, o marketing jurídico é um dos mais novos pilares que a gente tem dentro da gestão e ele causa esse furor, essa coisa toda, né? Mas é importante sim, mas agora o terceiro pilar que eu vou trazer para vocês, digo uma coisa, sem ele ninguém vive, tá? Sem ele ninguém vive, que eu tô falando do quê? Gestão financeira, bufunfa, money. Como diz o Theo, faz-me rir, gente, tá? Então, meu filho de 5 anos já sabe que dinheiro é importante porque ele faz-me rir. Então, esse também é um dos pilares que precisam ter que ser observado de perto dentro das organizações, tá, gente? E a grande realidade é que durante a nossa qualificação acadêmica, a gente também não fala disso. Tá? Então, nós não temos aí uma matéria que nos ensina essas responsabilidades de um setor financeiro, os conhecimentos que ele exige, tá? Para que a conta feche, né? Literalmente, né? Para que a conta feche lá no final do mês. E não são raras as vezes que o gestor ele tem essa sensação, né? Poxa, ele trabalha o mês inteiro, exaustivamente, e não consegue ser remunerado como de fato ele gostaria, né? Ou ele não tem aí uma receita elevada, e, enfim, ele não sabe, ele não identificou para onde que foi o dinheiro que ele entrou, né? Qual que é o destino, né, dos honorários que ele recebeu. E aí, gente, para que a gente possa ter uma melhor visualização dentro desse pilar aqui dos escritórios e departamentos jurídicos, eu dividi a gestão financeira em duas vertentes, tá? E a primeira delas é a própria organização, é o próprio planejamento, é a execução do controle de entrada, saída, ter todas as movimentações financeiras descritas, que são os requisitos básicos para qualquer empresa, tá? Olha a gente trazendo novamente mais um conceito da administração aqui, tá? Então, parece, né, por ser, assim, parecendo um conceito básico, né? Mas para que se entenda a real lucratividade da empresa, gente, é essencial que alguns indicadores sejam trazidos à tona, tá? E o primeiro deles óbvio, se a gente puder ter condições, ter estrutura, é para que a gente tenha um gestor financeiro, tá? Quem seja o responsável pelo setor. Então, assim como o profissional ele é designado para a área, ele pode realizar atividades básicas, sabe? Como fazer um controle das despesas da sua recuperação, certificar sobre o faturamento, o recebimento dos honorários, controlar as contas a pagar, os orçamentos, o caixa diário, acompanhar a contabilidade, capital, realocar os recursos, fazer análise financeira de como é que está, controlar o fluxo de caixa, os inadimplentes, enfim, dentre tantas outras atribuições e funções que um gestor financeiro precisa ter, sabe? Então, vejam, são tantas atribuições, tá? Que muitas vezes o advogado se perde, porque ele não sabe fazer tudo isso. E é simplesmente questões organizacionais. Assim como a gente faz nas finanças pessoais, nós temos que aplicar nas finanças do nosso negócio. E aí é que eu entro com o segundo indicativo, gente. Separar gastos pessoais dos gastos relativos ao escritório. Eu digo que o CNPJ não pode pagar cartão de crédito dos sócios, tá? As coisas precisam estar completamente separadas. Estamos lidando com a água e com o vinho. Afinal de contas, gente, a gente está falando de uma empresa,
tá? E como qualquer outra empresa, as contas e os gastos pessoais dos sócios não podem ser vinculados à pessoa jurídica, tá? E aqui eu quero que alguém me diga se ainda tem um resquício de pessoa física dentro da pessoa jurídica do negócio de vocês, tá? Isso é algo bem importante e que precisa ser cortado. Esse cordão umbilical precisa ser cortado o quanto antes, tá? E aí que a gente vem também com o terceiro indicativo, tá? Que é alimentar o controle dessa gestão financeira, tá? É preciso a gente discriminar, gente, colocar lá na ponta do lápis, tá? Todas as contas fixas que a gente tem, que é o aluguel, a energia, o material de escritório, segurança, salário dos colaboradores, viagens correspondentes, os impostos, as custas processuais para os escritórios que pagam, né? Custas processuais de clientes, por menores que sejam, tá? Então, tudo isso precisa ser milimetricamente mapeados, tá? Não deixem pontas soltas do que você gasta. Coloque, planilhe tudo isso, tá? Que vocês vão começar a notar que tinha muito dinheiro que ia por um lugar e vocês não tinham nem ideia para onde estavam indo. E já partindo para o quarto indicativo, gente, tá? Realizar diariamente essa conciliação bancária, tá? Para se assegurar de que o que foi desembolsado, o que foi recebido, tá? Para que eles estejam nesse fluxo de caixa. Então, mais do que efetuar esse lançamento, gente, é a gente se assegurar de que essas informações, elas estejam lançadas na categoria correta, tá? Dividir aí o que é custo, o que é despesa, para onde foi, custos fixos, custos variáveis, planilhamento. Ninguém consegue ter uma boa gestão financeira sem esse planilhamento, tá? E, por fim, mas não menos importante, né, esse quinto indicativo da primeira vertente, tá? A gente tem aí para ter uma boa gestão financeira, é determinar um prolabore para os sócios, tá? Esse assunto é extremamente polêmico, ele entraria ali, Ananda, nos posts polêmicos que a gente traz, sabe? Determinar ou não determinar o prolabore para cada sócio, tá? Eu defendo com unhas e dentes de que isso precisa sim ser determinado, por menor que seja, tá? Então, gente, isso é uma forma de não afetar a saúde financeira do escritório, tá? Essa definição antecipada, por menor que seja, ela evita descontroles no caixa, tá? Eventual desnecessidade, né? Ou necessidade aí de repor dinheiro em caixa, tirar de um canto para colocar em outro. Então, se está bem definido, eu consigo identificar, né, numa planilha em geral, a saúde financeira do meu negócio, tá? Se eu estou tirando mais do que de fato o meu negócio está me dando. Então, gente, alguns pequenos detalhes, alguns pequenos indicativos que nós precisamos começar a observar se é que vocês ainda não fazem no negócio de vocês, tá? E aí, partindo já para uma segunda vertente da gestão financeira, para a gente ter uma gestão financeira de qualidade, é nada mais, nada menos, gente, do que a precificação dos honorários, tá? Que é cobrar de uma forma assertiva pelo trabalho que a gente realiza, tá? Então, a gente vê aí com o crescimento, com essa concorrência tão grande desses mais de 1.300.000 advogados que eu trouxe aqui para vocês, que é fundamental que o escritório ele busque meios alternativos para se diferenciar perante o cliente ou, né, perante o seu serviço. E investir num bom comercial, gente, dentro do escritório e qualificar esse comercial vai refletir posicionamento na captação de novos contratos, tá? Então, não significa que fechando mais contratos eu terei mais rentabilidade. Por quê? Porque eu preciso saber precificar, né, de uma forma correta. Não basta eu ter mais clientes, eu preciso precificar de uma forma correta. E às vezes, se a gente for preparar para analisar, eu não preciso de mais clientes. Eu só preciso precificar os clientes que eu já tenho. Tá? Então, saber fazer uma boa proposta de honorários é um passo extremamente importante, gente, para garantir o aceite do cliente, tá? Então, focar no valor da entrega, sabe? De como você fará esse diferencial na vida do cliente. Então, não são só números, não são só valores, cifras, é a diferença que você vai fazer para esse cliente que você está passando, sabe? Então, assim, gente,
A formação correta do preço, ela varia muito, né? Então, hoje a gente pode cobrar por hora, a gente pode cobrar por ato, nós podemos cobrar por processo, nós podemos cobrar anualmente dos clientes. Então, existe uma infinidade de opções que a gente pode fazer, o tipo de cobrança. E sabe do que mais? Ter formas variadas de cobrança é extremamente relevante, tá? Porque se eu não me dou muito bem lá naquela cobrança por êxito, certamente a cobrança mensal, a cobrança por processo de um outro cliente vai manter o meu custo mensal, né? Então, é interessante a gente saber diversificar. E existe, gente, técnicas para isso, tá? Então, a gente precisa levar em conta vários requisitos na hora da gente valorar, tá? Então, é importante que não é que no valor repassado, né, seja algo diferenciado, mas a gente precisa agregar, por exemplo, a complexidade do caso, tá? O ciclo operacional que esse processo vai ficar dentro da minha base, eventuais reajustes que terão, né, no decorrer do meu contrato, a margem de lucro que eu quero aplicar, se é 100, 200, 500%, se esse processo vai ter desdobramentos, se esse processo, enfim, uma infinidade de coisas, né? O relacionamento com o cliente, se ele é um cliente mais exigente ou se ele não é cliente exigente, se vai ter uma liminar nesse caso, tá? Então, a gente pode trabalhar formas diferentes de cobrança. Então, o valor X, caso saia liminar, e outro valor X ao final do processo, se der tudo certo. Trabalhar com êxito, mas também trabalhar com valor fixo, tá? Então, já dizia o pensador Coughlin, né, que ele fala, o lucro é o subproduto da coisa bem feita. Então, não esqueçam disso. E se a gente for fazer uma conta, gente, rapidinho aqui, tá? É o que eu sempre digo, a gente faz uma conta de padeiro aqui, tá? Se nós trabalhamos em média, nós vamos fazer tudo sempre em média, né? 8 horas por dia. Então, cada um aqui trabalha 8 horas por dia dentro do seu negócio. Cada um de nós temos tão somente 24 horas, né, no dia. Não temos ainda mais do que isso, infelizmente ou felizmente. Então, trabalhamos aí 8 horas por dia. Se levarmos em consideração o número de dias úteis que nós temos no mês, vamos colocar em uma média de 22 dias úteis. Então, nós vamos ter 176 horas que a gente vai vender para o nosso cliente. Vocês já pararam para pensar nessa conta? Ela é uma conta bem doida, assim, né? Veja, no meu mês, eu preciso, eu coloco a venda, né? Eu disponibilizo 176 horas para o meu cliente, tá? Então, dentro dessas horas aqui trabalhadas, eu já tenho alguns clientes fixos que eu já preciso, né, despender ali algumas horas. Vou ter que mensurar quantas horas eu ainda tenho para poder pegar outros clientes. Mas a grande questão, o grande X da questão você está sabendo valorizar bem essas 176 horas que você tem à disposição e que você coloca à venda todos os meses? Essa é uma pergunta bem interessante para a gente se fazer, tá? Aliado a isso, a gente começa a se questionar. Será que eu realmente sou bem ocupado ou eu sou produtivo, sabe? Eu sou muito mais ocupado ou sou produtivo dessas minhas horas que eu tenho? Porque daí você começa a fazer uma conta básica, eu falo, gente, eu não posso perder tempo. Cada hora que eu uso aqui em rede social, cada hora que eu fico tomando um café, cada hora que eu fico fazendo coisas alheias, né? Fazendo uma comprinha na Shopee, uma comprinha na Shein ali, eu deixo de ganhar dinheiro, não é verdade? Tempo é dinheiro, principalmente para o nosso setor. Então, é por isso que eu faço questão de enaltecer para que vocês saibam precificar de uma forma correta essas horas de vocês, para que vocês não saiam no prejuízo e para que a conta no final do mês consiga fechar, tá? Então, mais algumas dicas aqui para vocês em mais um pilar extremamente importante. Sem esse pilar, de fato, o negócio não sobrevive, não pelo menos por muito tempo. Então, é preciso ter rentabilidade. Aplicando um pouquinho dessas dicas aqui, vocês vão conseguir ver que as coisas vão fluir, tá? E a rentabilidade
enfim, do negócio de vocês vai ser maior. Todas as dicas de fórmulas, aplicação delas na prática, de como é que eu faço para precificar, a gente tem uma aula específica dentro da comunidade sobre isso e ela realmente já fez a diferença em muitos negócios. Só deixo essa dica aqui para vocês, viu? Ananda, pode seguir para o nosso quarto pilar aí, viu? A aula de financeiro de Bruna. Eu já assisti umas 3 vezes para tentar entender aquelas fórmulas. Porque só quem entende tem que entender, porque misericórdia. Vamos falar agora de boa, da parte boa. Vamos falar de controladoria. Vou espelhar aqui novamente minha tela com vocês. Agora, a gente vai ficar aparecendo aqui no finalzinho, porque eu vou transmitir do iPad para a gente escrever junto, tá? Eu gosto que a gente faça junto. Já estão vendo aí? Ainda não, tá entrando. Ainda não? Vai agora. E aí... Aí, entrou. Uhum. Tá vendo controladoria, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá. Chegamos na controladoria jurídica. Ficou por último, por uma simples coincidência? Não, porque aqui, cada ação que a gente faz é estratégico, né? No seu negócio, na sua vida, nada pode ser feito por acaso. Cada jogada deve ser certeira, assim como a controladoria. E a controladoria jurídica foi o meu primeiro contato com a gestão. Foi o de Bruna também, eu acredito que de muitas de vocês. E que bom, né? Que bom que os escritórios estão despertando e dando oportunidade. Porque a controladoria, ela precisa ser estratégica. Não à toa. Também é exatamente o nome do nosso primeiro filho, o Controladoria Estratégica, que é um curso mais denso, totalmente diferente da comunidade. Mas foi estudando controladoria que a gente viu a necessidade de ir além. Foi a controladoria que nos mostrou que uma gestão é feita 360, como eu falei no começo. A gente não pode deixar de olhar ao redor. Eu sempre digo que a controladoria é a porta de entrada para todas as inovações do escritório. Depois que os gestores abrem a mente da importância da controladoria, o que vem depois é lucro, né? Aos que já conhecem e aos que não conhecem, então, eu quero apresentar a vocês agora a controladoria jurídica. É exatamente isso que vocês estão vendo. A controladoria, me digam aí no chat se alguém se identificou com essa imagem. Gente, eu tô congelada aqui, eu acho. Total, tá aparecendo aí para vocês, né? Porque para mim aqui, eu não tô conseguindo avançar. Tá aparecendo o meu dia a dia ali, um monte de filme. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Para mim, eu tô congelada aqui no primeiro slide de controladoria. A controladoria é isso, né? Todo mundo aí. É exatamente. A controladoria é o caos, é o problema, é a cobrança, é o desafio. A controladoria é resistência. A controladoria é um desafio diário. Dizer a vocês que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Todo dia a gente organiza aquele emaranhado ali e parece que no outro dia tá tudo de novo, né? Aí a gente pega uma licencinha e diz assim, é só um minutinho, que a gente vai ali se alinhar rapidinho e se bate, se esperneia, porque todo dia aparece um problema diferente. Mas além de tudo isso, a controladoria é principalmente resultado. É daqui que a gente vai ter resultado. Ela é o departamento do escritório de advocacia ou do departamento jurídico de empresa que auxilia na construção de uma produção de qualidade. A controladoria é o suporte da produção jurídica. Então, ela vai muito além dos prazos, do protocolo. Eu sei que foi para isso que ela foi criada. Lá no começo, a gente não pode perder prazo. Beleza. Mas hoje, a gente já está muito mais avançado. A controladoria é gigante. É na controladoria que se formam as regras que organizam o escritório, né? Até dar suporte ao administrativo. A controladoria também dá. É lá que a gente constrói manual, organograma.
é ela que cuida do padrão de qualidade. A controladoria tem que ter a sensibilidade de entender a necessidade do escritório e trazer uma solução. A gente falou, quando a gente estava falando agora há pouco de marketing, que eu tenho que falar para o meu cliente. Na controladoria não é diferente. O cliente da controladoria é o advogado. Se o nosso cliente aqui, o advogado, não estiver satisfeito lá na produção jurídica, o nosso trabalho não vale de nada. Por isso que aquele emaranhado lá na frente acontece. Por isso que o alinhamento nunca chega. Porque a gente tem que trazer resultado, solução para a produção jurídica. Eles são os nossos clientes. Dentro do escritório, o cliente do meu departamento de controladoria não é seu Zé ou a empresa X que fechou o contrato. O meu cliente é a produção jurídica. Então, eu tenho que pensar nela o tempo inteiro. E aqui eu quero construir com vocês, rapidamente, um fluxo de vida de uma demanda, tá certo? Vamos fazer junto. O que acontece com o processo? Lá do comecinho. Prospecção. Essa atividade aqui eu faço com os meus clientes de consultoria. Acho que Carol está aqui, ela vai lembrar desse nosso encontro. Atendimento. Fez a prospecção, marcou o atendimento. Depois, faz o quê? Envia a proposta. A proposta foi aceita? Se sim, a gente vai para um caminho. Se não, a gente abre outro caminho. Mas vamos seguir aqui que a gente vendeu, tá? Proposta aceita. O que é que a gente faz? Procuração. E depois, a gente cadastra a demanda. Cadastrou a demanda onde? No software de gestão, porque a controladoria é a guardiã do sistema. Cadastrou a demanda, faz o quê? Cadastra a fase do processo. Depois da fase do processo, a gente cadastra a consulta processual. Todo dia, a controladoria tem que acompanhar consulta processual. E depois, tarefas para direcionar as atividades dentro da produção jurídica. Então, vai ter ali várias tarefas padrões, contextos já definidos, que a controladoria vai cadastrar assim que cadastra a demanda. Depois, reunião de estratégia para começar a trabalhar no processo. Vocês hoje estão conhecendo mais íntimo da controller, a minha letra. Depois a gente vai orientar o estagiário, orientar o advogado da produção jurídica. Aí a gente vai desenvolver, revisar a produção, revisar e validar. Vou trazer a validação aqui para baixo. Validou tudo certo dentro do padrão de qualidade do escritório, protocolo. Beleza? E depois, monitoramento. Por tarefa, pelo push, pelo sistema de gestão. Monitorou, de cada monitoramento vai decorrer o quê? Mais tarefa. Atualização de tarefa. Até que a última seja o encerramento. Depois do encerramento, acabou? Não. Protocolo de devolução dos documentos que ficaram no escritório. Vê só. Muitos advogados nem percebem, porque a coisa acontece tão rápido, mas o processo ele passa por todas essas etapas. É uma linha de produção que ela não pode voltar. É um fluxo, é fluido, ele tem que ir. Se alguma etapa dessa der errado, se alguém não está conseguindo performar como deveria, a controladoria é suporte. É ela quem ajuda. Então, em quais fases aqui que a gente falou, a controladoria atua diretamente, vou marcar de laranja, o que ela atua diretamente. Elaboração de procuração, cadastro da demanda, fase, cadastro de consulta, cadastro de tarefa. Aí, controladoria vai atuar também, protocolo, monitoramento, cadastro de mais tarefa, encerramento, protocolo de devolução.
E controladoria dá o suporte. Vou marcar aqui de azul. Na prospecção. Por quê? Em algumas reuniões de prospecção, a controladoria também é vendida, né? É nesse momento que a gente fala, ó, não se preocupa, porque aqui a gente tem um departamento diferenciado. Aqui a gente não perde prazo, aqui a gente tem controle de tudo, aqui a gente vai te falar todo mês um relatório atualizado. Então, a controladoria também pode participar dessas reuniões de prospecção. Controladoria vai ajudar nesses atendimentos, vai acompanhar essa proposta aqui, porque isso pode ser feito dentro do sistema também, tá? Pode participar da reunião de estratégia com o advogado, pode dar um suporte para quê? Para ouvir aquelas informações e alimentar o sistema, para que ali esteja atualizado, né? Então, ela pode participar dessa orientação, dessa reunião de estratégia e também aqui da orientação para o advogado, para o estagiário. A produção jurídica aqui, ela vai desenvolver sozinha, né? Desenvolver, revisar e validar. Mas as informações precisam estar atualizadas no sistema. Então, a controladoria vai acompanhar também. Então, vê só. Ela atua em tudo. Da prospecção ao encerramento, ao pós-venda. Terminou a demanda. Avaliar nível de satisfação do cliente. Controladoria quem vai mandar para o marketing fazer aquela parte de experiência do cliente, né? Então, a gente está em tudo. Controladoria não é só prazo. Eu falei para vocês lá na frente, controladoria é gigante. Ela é muito além. Por isso, ela precisa ser estratégica. Ela tem que estar posicionada no lugar certo para agir na hora certa, que é em todas as horas. Ela tem que saber em cada fase ali, o que é que ela vai atuar, a quem ela vai cobrar, como ela vai cobrar. Em cada fase nesse fluxograma, o profissional de controladoria, ele também tem que ter essa habilidade, né? Eu falei, essa sensibilidade de desenhar o passo a passo. Então, se eu sentar com o advogado e ele me dizer, Ananda, eu saio para vender, eu chego, faço a procuração, e ele me fala isso em 1 minuto, se a gente colocar a velocidade 2, feito eu falo, em 30 segundos. Mas a controladoria tem que ter a sensibilidade de transformar isso no visual. Porque todo mundo no escritório precisa saber que aquele fluxo grande ali, que aquelas fases acontecem na linha de produção. Um caso real para vocês que aconteceu hoje. A diretoria me chamou para me perguntar se a gente já podia começar uma nova atividade na controladoria, porque eu tenho um assistente que agora está período integral, e a nossa ideia realmente é trazer mais funções para a nossa controladoria. E aí a gente, vamos começar agora, tal. Tem uma atividade de suporte da produção jurídica que eu quero testar essa semana, e a pessoa me contou o que queria. Enquanto ele falava, eu já estava descrevendo os passos da minha cabeça, né? Porque, primeiro, eu já sei como funciona a rotina do meu departamento. Então, eu sei em que hora do dia eu vou encaixar essa nova atividade. Dentro das rotinas e atividades da minha assistente, eu sei onde é que a gente pode inserir essa novidade. Segundo, porque eu já transformo tudo em visual. Sensibilidade do controller. Mais uma habilidade, criatividade. E aí, quando a pessoa terminou de me falar o que queria, eu, só na boca, eu já escrevi o passo a passo. Na minha cara, eu falei, calma. Vamos primeiro testar e depois a gente vê se dá certo. Mas eu sei como é que vai fazer. Eu sei que vai ser assim, porque eu conheço o meu departamento. Porque o meu perfil profissional já me induz a isso. Então, em uma situação como essa, o que é que a gente deve ser feito? A gente desenha a ideia inicial, a gente testa, né, vê se deu certo, vê o que está acontecendo, a gente testa de novo, remodela alguma coisa, até chegar no modelo ideal, um modelo que flua e que seja útil. Então, a controladoria ela vai alinhar a estratégia com a técnica. É nisso que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Então, problemas de alimentação no sistema. Por que está acontecendo esse problema, né? É hora da controladoria pensar. Por que o fluxo não está sendo útil? A controladoria tem que pensar em soluções. Se a gente chegar todo dia e fizer a mesma coisa, a gente não está fazendo nada. A gente é o setor que traz a inovação. Esse mês da comunidade, a gente vai receber a Alana e ela vai falar sobre Legal Ops. É além da controladoria. Então, para a gente estar pronto para receber todas as novidades
e tecnologias que a gente tem disponível no mercado jurídico, a controladoria tem que ter essa maturidade de receber. Mas isso só acontece com o tempo, porque essa é a essência da controladoria, é definir as funções, é fazer a atividade. Isso a gente também vê lá no curso de controladoria, lá na comunidade, mas aqui eu quis trazer a controladoria mais objetiva, né? Porque tem uma lista de função. Eu acho que lá no curso, quando a gente fala de função, sou eu que faço essa parte, a gente passa muito tempo falando isso. É importante a gente saber, claro, porque daquela lista imensa de atividades, a minha controladoria hoje, que tem 5 anos, eu vou dizer, não faz tudo. Veja que agora eu trouxe mais uma pessoa para ter mais tempo, para a gente trazer mais novidades, trazer mais funções. Então, a gente tem uma lista extensa de função. Mas, aos poucos, sentindo a maturidade da equipe, a gente vai trazendo. Mas eu quis trazer aqui hoje a praticidade para vocês entenderem o que é que a controladoria é tão falada, para que ela serve tanto para te ajudar a ganhar dinheiro. Bufunfa, faz-me rir, né? Porque quando você consegue alinhar todas essas fases, a sua produção jurídica vai trabalhar com qualidade, dentro dos prazos, com mais tempo, em um ambiente de trabalho que proporciona satisfação, começamos falando de pessoas, recaindo no aumento das vendas e contratações. Essa é a controladoria que eu sou apaixonada. Eu não faço mais bonitinho aqui? Não vai. Mas, enfim, amo. Essa é a controladoria pela qual nos fez nos apaixonar pela gestão jurídica. Voltarei aqui para vocês, para eu ver o chat. Faz sentido tudo isso? Visualizaram as situações no escritório de vocês? Eu estou vendo aqui, todo mundo se identificou com aquele emaranhado de fios, né? Todo mundo, pelo jeito é o dia a dia de cada um aqui. Aquele emaranhado de fios. E... Exatamente. Controladoria a gente é suspeito para falar, né, Ananda? Porque sim, é a nossa queridinha, é onde a gente atua especificamente dentro da gestão legal. É um setor onde nós podemos comprovar que faz a diferença nas organizações, os escritórios, os departamentos jurídicos. O escritório se transforma, o escritório evolui demais com esse setor bem estruturado. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte e ser controller, né? E eu acho que esse é um dos objetivos aqui também, né, Ananda? A gente tem vários nichos de pessoas na comunidade. Nós temos advogados, gestores, sócios, advogados autônomos, temos controllers, temos setor administrativo, mas o principal de tudo é a gente trazer primeiro uma conscientização de quem está na área, da importância da gestão, da importância da controladoria e também a valorização, falamos muito disso, da valorização dessas pessoas, não só financeira, não só financeira. Desse profissional que está à frente da controladoria, que enfrenta problema todo dia. Vamos militar pelas nossas amigas controllers. Gente, é muito difícil. É um desafio diário. As minhas clientes de consultoria vêm desabafar comigo no privado, a gente não está conseguindo, porque não é fácil, porque a gente lida com pessoas. E aí, realmente, tem que estar tudo muito alinhado. É um processo de maturidade. Nenhum escritório está pronto de um dia para a noite, independente do tamanho. A controladoria ela vai se aplicar ao advogado que acabou de sair da faculdade e ao escritório maior do Brasil. Ela trabalha, ela se transforma e performa em todas essas realidades. Então, acho que por isso que a gente fala tanto e fez um curso só para ela, né? Na comunidade, ela é só mais um braço para a gente desabafar também junto. Até para a gente explicar, na comunidade, a gente aborda todos os pilares, né? E aqui a gente já vai partindo, então, para o nosso final da nossa Masterclass. A gente já abordou quatro dos principais pilares que a gente tem na gestão, né, Ananda? E até para a gente esclarecer, dentro da comunidade, nós abordamos todos os pilares, né? Das mais variadas formas, dos mais variados jeitos, metodologias e visão, né? Tentamos trazer a cada novo mês uma novidade em determinados setores aqui. O exemplo da Lana esse mês é realmente essa parte da tecnologia, da inovação, da proatividade do setor.
E então, dentro da comunidade, vimos tudo isso, né? Diferentemente lá do curso de controladoria, que já é outra coisa, que lá a gente fala de controladoria na sua essência, né? De fio a pavio é controladoria e não tem jeito. Então, aqui é muito mais abrangente, na comunidade a gente troca ideias, né? E então eu já vou deixar aqui um convite, tá? Falamos um pouco aqui, vocês puderam ver um pouquinho só, né? De uma pontinha aqui do que a gente fala lá na comunidade. A gente também traz profissionais habilitados para falarem sobre o tema. E lá é um ambiente onde a gente troca experiência, onde a gente está diariamente, eu digo, lutando para ser melhor, né? Então, eu tenho realmente um convite especial. Lá na comunidade estratégica é onde tudo acontece, gente. Ela é o nosso bastidor do dia a dia, eu costumo dizer isso, né? Ela é um bastidor do nosso dia a dia. Assim como o meu, o da Nanda e de vários gestores, advogados que estão aqui. E são gente como a gente, são gente como nós, né? E é lá onde a gente conta as batalhas que nós enfrentamos, né? Os ursos, os leões que a gente enfrenta diariamente. E é uma troca profissional, assim, sem tamanho, tá? Então, eu aprendo muito, aprendo diariamente. A gente está aqui, às vezes, para passar algum ensinamento e a gente sai mais cheio do que a gente chegou. Então, esse é o objetivo, fazer com que a comunidade cresça cada vez mais, para expandir o assunto de gestão e para valorizar cada vez mais esses profissionais do mercado. E digo uma coisa, hein, que serão cada vez mais valorizados, eu tenho certeza disso. Então, vou contar já a questão do sorteio, vou olhar agora, eu não olhei ainda, tá? Ô, Bruna, como prometido. Deixa eu mostrar a tela, não? Vai. Você tem aí? Você mostra? Não, eu vou mostrar o ambiente. Mas deixa eu contar quem ganhou, por favor. Então fala, vai. Deixa eu mostrar quem ganhou. Quem foi? Deixa eu até ver se tá aqui. Peraí. Tá aqui! E a primeira... Ó, gente, o nosso sorteio sempre é assim, tá? Nós pedimos... Não fala o segredo. Nós escolhemos a pessoa mais gente fina, tá? Nós sorteamos sempre a pessoa mais gente fina. Não vou contar o nosso segredo, porque no decorrer da comunidade a gente sempre tem também uns sorteios. Então, eu vou falar para vocês só a ganhadora, tá? E a ganhadora foi a Heloíse Viana. E a Heloíse está aqui, ó. Tô vendo ela aqui na minha frente. Heloíse Viana fez todos os requisitos, marcou a gente, marcou o seu controller, me marcou. Eu deveria desconsiderar, porque ela só marcou no marketing jurídico. Eu acho que gestão de pessoas é muito mais importante, não é brincadeira. Marcou a gente, tá aqui, ó. A Heloíse Viana, tá aqui. Marcou a gente. Heloíse, você acabou de ganhar um mês na nossa comunidade, tá? O suporte vai passar para vocês depois. Coloca o seu e-mail aqui, o seu contato, que a gente vai entrar em contato para te passar todas as informações de acesso. Parabéns! Seja bem-vindo, então, à nossa comunidade. Tem muito conteúdo para você ver, tá? E a Nanda vai mostrar aqui agora um pouco do que a gente já falou desde janeiro na nossa comunidade, hein? Ô, Bruna, fala do nosso presente, porque eu já vou ensinar como é que eles vão usar o presente. Perfeito! Tá? Então, a Heloíse ganhou um acesso, mas todo mundo que está aqui tem um desconto, tá? Então, a Nanda vai passar aqui para vocês, vai deixar. Então, a gente está oferecendo um cupom de 20% de desconto para o nosso plano anual. E a oferta vai ser até o dia 5/7, tá? 5/7, a quarta-feira, até às 17 horas. O cupom, vocês vão colocar ali, a Nanda vai mostrar para vocês, é Master20, tá? Então, 20% de desconto. A Nanda vai mostrar ali certinho como é que coloca, então. Vai lá, Nanda. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro aqui para vocês o nosso site, nosso novo site. E aqui você vai ter todas as informações sobre a comunidade, né? A gente fez também uma nova remodelação aqui do nosso site. Tem tudo que você precisa para entender melhor quem é a Nanda, quem é a Bruna, para entender se a comunidade é para você também. Aqui a gente tem os depoimentos dos nossos membros, vamos atualizando aqui sempre que as meninas mandam para a gente. Aqui temos o convite juntas para fazer para vocês, né, que gravamos juntas.
E também os planos. Então, a gente tem duas opções de plano. O plano anual, que custa R$ 29,90, mas até o dia 5, 5 horas da tarde, está com 20% de desconto nesse valor final, ou o plano mensal, se você quer entrar, conhecer e depois tomar a decisão. Então, aqui tem as diferenciações dos planos, a gente tem aqui para o pessoal do anual um material bônus, além de tudo que a gente já tem durante o mês, tá? O pessoal aqui tem mais materiais também. E aqui a gente vai entrar na Hotmart. Então, vamos dizer que você clicou aqui, garanta sua vaga e foi direto para a página de compra. Aí você vai vir aqui. Tem um cupom de desconto? Tenho sim. Master 20, aplicar. E aí você ganha 20%. Vai ficar 12 vezes de R$ 23,92. Isso aqui não é nem o McDonald's, né? Então, de R$ 29,90 o anual fica por R$ 23,92. Comprou a comunidade, agora você vai entrar. Então, na página inicial da Hotmart, você clica em entrar, acessar as minhas compras e você vai fazer o seu login com o seu e-mail e a senha que você colocou lá na hora da compra. E aí você vai entrar nesse ambiente daqui, que é a nossa página da comunidade. Aqui eu vou visualizar como a turma anual, que tem todo o conteúdo aqui. E a gente já começa com o nosso primeiro vídeo de boas-vindas, né? Depois a gente tem o curso completo de gestão estratégica, que foi o curso que a gente fez em janeiro. São 11 módulos até as orientações finais. Todo o curso de gestão estratégica já está aqui. Conteúdo de fevereiro, 2 aulas por mês. Meeting estratégico também. Material bônus do pessoal do anual. Aqui, ó. Material bônus, foi um e-book. Conteúdo de março. Bônus de março. Bônus de março foi uma aula super especial com Renata, que é gestora de produção jurídica. Conteúdo de abril, aqui a gente já teve uma novidade, que foi o Clube do Livro. E o bônus do pessoal aqui de abril também. Conteúdo de maio, mais conteúdo. Bônus de maio, conteúdo de junho. Mês passado a gente teve Arraial. A gente teve Meeting Estratégico, Clube do Livro. O Arraial foi super legal. Teve um super convidado também falando de provas digitais. O bônus de junho já saiu também, foi com o Matheus sobre Customer Experience, uma super aula maravilhosa. E aí, em cada aula, vocês vão deixando. E o conteúdo de julho, que a gente já hoje é dia 3, já tem conteúdo de julho. Já tá tudo lá, hein? Clube do Livro, também aula sobre integração da equipe. Já tá bombando, a gente tá no dia 3, hein? Já tem material pra caramba. E aqui abaixo de todas as aulas, vocês têm os comentários que você pode deixar. Ah, eu não tinha visto esse. O suporte também vai respondendo aqui os comentários, a gente sempre entra para olhar. E os materiais, então, quando tem PDF, alguma coisa assim, a gente sempre coloca também aqui os materiais e as próximas aulas. Então, essa é a nossa comunidade, um ambiente repleto de conteúdo para te ajudar a pegar na sua mão e fazer compartilhar com você esses pequenos desafios do dia a dia, que aqui dentro a gente consegue deixar um pouco mais leve, né? Trazendo as nossas experiências, os nossos desafios também, porque os problemas só mudam de endereço, tá? O que tem em Caruaru tem no escritório de vocês também. E já falei, quem é da comunidade sabe, tem um mês que eu mudei, eu cheguei a mudar o conteúdo, porque eu precisava falar algo que eu passei em um desses nossos encontros que nós passamos, né? Que foi lá no Vencer Ágil em Recife, onde eu estava conversando com várias pessoas, tinham pessoas do Brasil inteiro lá no nosso encontro, e eu falei algo que eu falei assim, mas isso é uma barbaridade, né? E as pessoas ficaram, né, me questionando, barbaridade? O que é isso, né? Então, a gente tinha gente que falava barbaridade, e se a gente fosse um pouco mais do sul, quem é do sul sabe, ia largar um barbaridade, né? A gente tinha gente que falava assim, espetacular, que são do Rio de Janeiro, né? Tinha gente que falava manhinha, né? A Nanda tá aí de prova que fala manhinha. Então, a gente estava com gente do Brasil inteiro, com sotaques dos mais diversos, discutindo os mesmos problemas, gente, tá? Então, o problema que você enfrenta no teu escritório, no seu negócio, pode ser o mesmo que eu enfrento aqui no sul, lá no norte do Iapoque, que é o Chuí. E comunidade é isso.
é a gente trazer conteúdo, trazer elementos, sim, isso é extremamente importante para que a gente se mantenha ativo e atualizado no mercado de trabalho. Mas o mais importante é essa troca de experiência que nós temos, né? Do sul ao norte, nordeste, e é onde a gente consegue se enriquecer ainda mais. Então, vai ser um prazer enorme ter vocês na nossa comunidade. Esperamos todas. Parabéns, então, à nossa ganhadora, né? Espero que você já tenha o acesso aí liberado para conseguir assistir as aulas o quanto antes, que ajude vocês no dia a dia. E esse foi nosso objetivo hoje, né, Ananda? Trazer um pouquinho do que a gente tem nesse curto espaço de tempo, de dicas, de conteúdo, para que vocês comecem a aplicar o quanto antes, para que o negócio de vocês cresça. A gente espera por vocês, agradece a todo mundo que ficou aqui. Agora a gente está à disposição para tirar dúvida, para a gente conversar. Eu vou encerrar a gravação, porque já ficou muito longa, e a gente vai ficar aqui tirando as dúvidas de vocês e conversando, tá? Estamos à disposição. Qualquer coisa, levanta a mão aí, que a gente vai falando.